Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário vocês estão assistindo essa aula. E hoje vamos falar um pouco sobre teoria cinética dos gases ideais, tá? Bom, deixa eu maximizar a tela. Foi. Teoria cinética dos gases ideais. Então, pessoal, essa parte aí da termodinâmica, ela é uma parte assim que em Enem, né? Ela não é tão cobrada, né? Eles gostam mais de equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, equação, né? Dos gases ideais, né? O famoso PVT Povetov. É uma parte que eles gostam mais. Entretanto, é uma parte interessante da matéria, né? Apesar de utilizar de mecânica e estatística, né? Pouca coisa, eu não gosto muito dessa área, mas não posso negar que é uma parte interessante, ok? A teoria cinética dos gases ideais basicamente aqui a gente está lidando com medidas estatísticas. Por que, professor? Porque quando a gente está lidando com gás, a gente está lidando com, no mínimo, um mol de moléculas, né? Que é da ordem aí do número de Avogadro, ou seja, 10 a 23 partículas. Então, se você quiser estudar o movimento de cada partícula em separado, você vai morrer e não vai chegar nem na metade, ok? Então, a teoria cinética, ela traz, né, pra gente aí uma parte da física, né, que a gente chama de física estatística, que é basicamente utilizar os conceitos de física, porém, utilizando esses conceitos com a ajuda da estatística, porque o que a gente pode fazer é previsões. Você tem um monte de moléculas, né? Então, em média, tal comportamento de um gás é dessa maneira, tá? Então, basicamente isso. A teoria cinética é uma partezinha já está no pezinho, né, da física estatística ou mecânica estatística. Bom, então vou começar definindo alguns termos aí que a gente já conhece, né? Então, o primeiro desses termos aí é a pressão. A pressão que vocês viram lá em hidrostática, né, é muito comum vocês calcularem a pressão que um corpo exerce sobre uma certa superfície. Mas lembrando que pressão é toda relação de força por área, ou seja, força aplicada sobre determinada área, né? Eu posso estender esse conceito aqui, ó, observe que eu tenho algo forçando uma determinada área A, pode ser um sólido, pode ser qualquer coisa, algo apoiado sobre essa superfície, mas eu posso generalizar esse conceito para um gás, ou seja, eu tenho um gás no recipiente e o gás, ele é matéria e ele interage com o recipiente, né? Então eu posso dizer que o gás ele exerce pressão sobre um determinado recipiente. Por quê? Porque as moléculas que compõem esse gás, elas colidem com a parede do recipiente, ok? Então o gás ele também exerce pressão assim como o líquido, tá? Qual que é o resultado melhor? O resultado, né, dessas colisões de bilhões e bilhões de moléculas é o gás exercer pressão, tá? E lembrando que isso acontece com líquido também, né? Não é só com sólido. Se eu tenho algo pressionando alguma coisa, esse algo, esse ente, ele exerce pressão, tá? Então pode ser sólido, líquido ou gasoso. No nosso caso aqui, a gente vai lidar com gás que exerce pressão sobre as paredes do recipiente que o contém, porque a gente sabe que para determinar volume de um gás ou de um líquido, a gente precisa de um recipiente, né? É isso que delimita a forma de um gás ou de um líquido, um fluido em geral. Então a gente precisa de um recipiente, né? E o gás ele interage com esse recipiente, exercendo pressão da mesma maneira que a gente viu lá em hidrostática, tá? Bom, então, quando a gente fala de pressão exercida por um gás, vamos observar essa figura aqui, ó. Eu posso comprimir esse gás, né? Então vamos supor que inicialmente eu tenho um gás a um volume V1. Eu pego esse êmbolo e comprimo o gás. Quando eu comprimo o gás, o que eu estou forçando o gás a fazer? Ora, eu estou forçando esse gás a colidir molécula a molécula com mais intensidade. Por quê? Porque o volume que inicialmente era grande, eu diminuí pela metade. O volume diminuiu, mas a quantidade de gás não. Então, se eu diminuo o volume,
obviamente a pressão se intensifica, ou seja, o número de colisões entre moléculas e entre as moléculas com a parede do recipiente esse é intensificado. Obviamente, do contrário, se eu partir dessa figura aqui, ó, para essa com volume maior, ora, se eu aumentar o volume, mantendo-se, né, o número de moléculas, a tendência é que com o aumento de área a pressão vá diminuir, ok? Então, a ideia contrária é verdadeira. Então, vamos guardar essa ideia na cabeça aí, né? Se eu diminuo o volume, se eu comprimo o gás, obrigatoriamente eu vou aumentar a pressão exercida por esse gás nas paredes do meu recipiente. Bom, agora vamos lá, vamos tentar fazer uma previsão estatística disso tudo. Eu peço, pessoal, para que evitem ficar lendo o texto, porque isso daqui vocês vão estudar por isso daqui, imagino eu, né? Por isso que eu coloquei bastante texto. Tente focar nas imagens e naquilo que eu estou falando. Olha só, vamos calcular a pressão, né, de maneira estatística. Aqui ó, já é uma medida estatística, eu estou fazendo uma suposição, né? Então aqui ó, guardem, né, estatística. Bom, eu vou calcular a pressão exercida por um gás. Como que eu vou fazer isso? Vamos considerar que é um recipiente cúbico, ou seja, recipiente cúbico, a aresta dele tem... A aresta desse cubo tem um comprimento que eu vou chamar de L e é igual para todo mundo, né? É um cubo. Então, cada lado desse cubo, cada lado dele tem um comprimento que eu vou chamar de L. Tá joia? Bom, e eu vou considerar que esse cubo aqui, ó, ele está preenchido por um gás, ok? E esse gás ele é formado por N moléculas. Então, basicamente, eu tenho um cubo, ok? Um cubo de aresta L, ele está totalmente cheio, né? Totalmente preenchido por um gás que contém N moléculas. Beleza. Então, vamos agora para a próxima consideração. Agora é o seguinte. O movimento dessas moléculas é aleatório, né? Não tem como eu prever o movimento de uma molécula. Não tem como eu modelar isso, né? Porque esse movimento depende de várias condições. Então, a gente não pode dizer que a molécula vai se mover preferencialmente numa dada direção, tá? Esse movimento é aleatório, ele é caótico. Bom, mas o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a estatística ao nosso favor, tá? Para facilitar as nossas contas, vamos supor que 1/3 dessas moléculas aí, ó, se movimentam em cada uma das direções x, y e z. Professor, o que você está falando com isso? Quero dizer o seguinte: o mundo que a gente vive é tridimensional, né? 3 dimensões. Então, ao invés do plano cartesiano x e y, eu vou colocar mais um eixo, que eu vou chamar de z. Aqui eu vou nomear de y e aqui de x. É como se eu pegasse o plano cartesiano e deitasse ele, e aqui colocasse o eixo z. Então, o que essa suposição de 1/3 do movimento das moléculas está dizendo? Está dizendo o seguinte: parte das moléculas se movimentam ao longo do eixo x, parte ao longo do eixo z e parte ao longo do eixo x. Ou seja, parte se move ao longo de y, parte se move ao longo de z e parte ao longo de x. Obviamente, isso é uma suposição, isso é uma medida estatística, tá? Eu vou fazer isso por quê? Porque se eu tenho 1/3 para um lado, 1/3 para o outro lado, e o outro terço está sobre o eixo z, então isso fica mais fácil da gente equacionar as contas, tá? Então é uma medida estatística, eu estou fazendo, né, uma suposição, que é até uma suposição bastante razoável, tá? E lembrando, gás ideal, ok? O gás ideal, a energia cinética do gás ideal, como a gente vai ver, vai depender apenas da temperatura desse gás, porque a gente está desconsiderando uma série de interações. As moléculas não interagem eletricamente entre elas, né?
eu não tenho energia potencial. Como as moléculas são pontuais, eu não tenho energia cinética de rotação, porque se eu estou considerando a molécula como um ponto, não tem como um ponto girar em torno de um dado eixo, é um ponto. Então desconsidere esse tipo de energia, né? Então ela só vai ter energia cinética de translação. Basicamente, é aquela energia, né, associada ao movimento aleatório das moléculas, ok? Mas estatisticamente, em média, vamos supor que um terço dessas moléculas se move ao longo de cada eixo coordenado aí do nosso mundo 3D. É uma boa suposição. Vamos lá. O que acontece com uma molécula quando ela colide com uma face desse cubo? Bom, lembrando que é um gás ideal, então há conservação de energia cinética. A molécula bate na parede do cubo e volta. Se ela chega com 10 joules de energia, ela vai voltar com 10 joules de energia. Tá? Ela não vai perder energia nessa brincadeira. Então vamos considerar uma molécula de massa m0 e velocidade v, tá? Que colide com uma das faces desse cubo. Então aqui, ó, tem uma face, a molécula vem, toda rapidinha, pá, bate aqui. No que ela bate, ela volta no sentido contrário. Se ela vem com velocidade v, ela volta com velocidade menos v. O menos v é só para indicar sentido contrário ao sentido originalmente da molécula, né? Ela veio aqui, bateu e voltou, tá? Uma colisão elástica, conservação de energia. Bom, vamos calcular a variação da quantidade de movimento dessa molécula. Aí você fala, professor, ai meu Deus, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento ou momento linear, inclusive eu prefiro o termo quantidade de movimento, porque ele é muito sugestivo, cara. É uma grandeza vetorial, tá? Ela tem direção, sentido e módulo. Vocês devem ter visto isso lá no primeiro ano. Mas a quantidade de movimento, o termo quantidade de movimento, que é análogo a momento linear, ele é muito sugestivo, cara. O que é a quantidade de movimento? O nome próprio já está dizendo, ó, a quantidade de movimento mede a quantidade de movimento do corpo. É isso, ok? Agora, matematicamente, a gente calcula a quantidade de movimento como o produto da massa do camarada vezes a velocidade. Quanto maior a velocidade, obviamente, mais movimento, entre aspas, o corpo tem, logo, maior é a sua quantidade de movimento. No sistema internacional, a unidade de Q é o produto do quilograma, massa, por velocidade, metros por segundo. Ok? Bom, o que aconteceu com a nossa partícula? Ela ricocheteou, ela bateu na parede e voltou, tá? Mantendo-se a sua velocidade em módulo. E ele tem uma massa m0. Como que eu calculo quantidade de movimento, professor? Q igual a mv. Ué, e a variação da quantidade de movimento? Ué, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, correto? Então vamos lá, essa formulinha aqui, ó. Beleza, professor? Então a quantidade de movimento final é m0 vezes v menos m0v. Aí você já vem com toda a confusão na cabeça. E é óbvio que essa confusão ela é normal, isso faz sentido, né? Ué, se a partícula ela bate na parede com uma velocidade v e volta com velocidade v, aí você pode pensar, suspeito, isso deveria dar zero. Mas a gente tem que tomar cuidado com a direção e sentido da velocidade. Porque olha só, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Eu acho que dá para enxergar aqui. Eu tenho aqui uma parede, tá? Tenho uma parede e eu tenho uma bolinha que vem a uma velocidade v, toda feliz, tá? A bolinha vem, bate na parede e retorna com a mesma velocidade. Qual que é o problema aqui? O sentido, tá? Então, o que a gente faz aqui para que o resultado não dê zero? A gente tem que adotar um sistema de referência, tá? Vamos adotar um sistema de referência positivo no sentido do eixo x, tá? Ou seja, para moléculas ou objetos que se movem nesse sentido, eu estou no sentido das posições crescentes. Então, esse sentido eu tenho velocidade positiva, movimento progressivo. Então, a partícula que tinha velocidade v,
no instante inicial, ela está contrária ao sentido positivo que eu adotei. Então, como é contrária, a gente vai colocar um sinal de negativo. Agora, quando ela volta, bateu, voltou, ela está a favor do seu sistema de referência. Ou melhor, do sentido positivo do seu sistema de referência. Então, ela bate com mais V. Então, por isso que quando você for calcular a variação da quantidade de movimento, é quantidade de movimento final, massa da partícula m0v, menos quantidade de movimento inicial, m0. Só que o seu v aqui, ó, ele é negativo, porque inicialmente o movimento é contra o seu sentido positivo, que você adotou. Isso é arbitrário, tá? Então aparece um sinal de menos aqui, devido a essa velocidade. Opa, não é V0 não, né? Aqui é V. Ok? Então, este V fica negativo. Então, negativo com negativo, positivo. Aí vai ficar M0V mais M0V. Isso dá 2M0V. Acabou. Como diria meu pai, morreu a vaca. Ah, professor, mas eu poderia fazer o contrário? Eu poderia colocar o sentido positivo no sentido da direção da molécula inicialmente, antes dela ter colidido com a parede? Pode. Como eu disse, é arbitrário. Mas se você fizer isso, vai aparecer um sinal de negativo. Entendeu? E para evitar esse sinal de negativo, eu coloco o meu sistema de referência convencionalmente de maneira que não apareça o sinal negativo. Então é só uma convenção. Tá? Beleza, então a gente achou a variação da quantidade de movimento. Bom, agora o que acontece com a molécula? Eu vou pegar aqui, ó, uma visão em 2D do cubo, ou seja, eu estou pegando uma face lateral dele. Esse cubo, ou melhor, deixa eu escrever aqui um pouco mais para baixo, que eu acho que vai facilitar a visualização. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar o cubo numa visão lateral, tá? Ou seja, isso daqui. Finge que isso é um quadrado, tá, pessoal? Que eu não sei desenhar muito bem, não. Então aqui eu tenho a visão lateral desse cubo de comprimento L, tá? Nossa senhora, ficou um trem feio demais. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Bom, então é isso daqui, ó. Eu tô vendo aqui lateralmente, né? Ou seja, uma visão em 2D, um lado do meu cubo, uma face do meu cubo de lado L. O que a partícula está fazendo? Ó, a partícula está fazendo o seguinte. E por suposição, ela está se movendo com velocidade constante. Tá? Essa velocidade V aqui, ó, ela é constante. Beleza. Ela sai daqui, ela sai de um lado, bate e volta. Ou seja, qual que é o caminho total que ela vai percorrer? Ela vai percorrer L na ida mais L na volta. L mais L, o deslocamento total dela vai ser 2L, ok? Considerando que ela se move com velocidade constante, então vamos lá. Velocidade é ΔS sobre ΔT, correto? ΔS a gente já sabe que é 2L. A partícula ricocheteou. Ela saiu de um lado, foi até o outro e voltou. Show! Então, velocidade é 2L por ΔT. Quero achar o tempo entre duas colisões consecutivas, ou seja, bateu e voltou, eu pego ΔT, passo multiplicando V. Então vai ficar ΔT vezes V igual a 2L. Aí passo V dividindo e chego nessa relação, tá? Então o intervalo de tempo entre duas colisões consecutivas é 2L sobre V. Tá bom, professor, entendi. Beleza, vamos continuar um pouco mais. Deixa eu apagar esse trem aqui, ó. Vamos lá. Como vai ficar gravado, né, pessoal? Aí, qualquer coisa vocês voltam aí o vídeo, pausa, anota. Então vamos lá. Pelo teorema do impulso, aí você já entra em desespero de novo. Fala, meu Deus do céu, professor, o que é impulso? Impulso é uma grandeza que está relacionada com força. Força que age no objeto, colocando ele em movimento durante um determinado intervalo de tempo. Então, matematicamente, o impulso ele é calculado como produto da força vezes o intervalo de tempo em que essa força está agindo. Ok? Então, isso é impulso. O teorema do impulso diz que
o impulso é F vezes ΔT. Mas eu posso também dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ok? O impulso é F vezes ΔT. Beleza. O teorema do impulso diz que eu posso igualá-lo à variação da quantidade de movimento. Se o impulso é F vezes ΔT e ao mesmo tempo ele é igual à variação da quantidade de movimento, olha só que coisa linda. A variação da quantidade de movimento a gente já calculou, que é 2m0v. Então, se o impulso é igual a ΔQ, impulso é F vezes ΔT. A variação de quantidade de movimento para essa molécula, aí eu peguei uma, né? E em média eu vou generalizar para todas. Isso é igual a 2m0v. Opa, que lindo, professor. Obrigado. Então a gente chegou nessa expressão, que é exatamente essa daqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar de ΔT, que a gente já calculou também, que é o intervalo de tempo entre duas colisões sucessivas, eu vou colocar 2L sobre V. Então vai ficar F vezes ΔT, F vezes 2L sobre V, aqui o sinal de igual ficou um pouco longe, né? F vezes ΔT, que é 2L sobre V, é igual a M0V. O que eu vou fazer aqui, ó? Olha só, eu vou isolar o F aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar o V multiplicando o M0V e o 2 dividindo. Lembrando que aqui tem um 2, né? Então, basicamente, eu corto esse 2, tá? Passo o V multiplicando. Chego nessa expressão. Professor, o que significa essa expressão? Essa expressão é a força média que cada molécula exerce nas paredes do recipiente, tá? Então, a gente chama de força média. Mas qual força média? É a força média que cada molécula vai exercer nas paredes do recipiente, tá? No caso aqui, uma parede, né? Por quê? Porque a gente pegou uma direção específica. Mas a gente pode generalizar esse F aqui para cada direção, tá? A diferença é que eu vou ter um F ao longo de X, F ao longo de Y e F ao longo de Z. Mas a expressão será a mesma. Joia? Ok. Agora, vamos aplicar esse conceito mecânico de pressão para 1/3 dessas N moléculas. Por quê? Porque eu escolhi uma direção em específico para calcular a pressão. Pressão não é força sobre área? Então, eu estou pegando a área aqui, ó, de um lado do meu cubo e estou calculando a pressão média, né, que as moléculas exercem nessa parede. Ora, pressão é força sobre área. Só que isso daqui, ó, é para uma molécula. Uma molécula. Se eu quero a pressão que todas as moléculas ao longo de uma direção exercem sobre essa parede, ora, basta eu multiplicar essa expressão aqui por N, que é o número total de moléculas, dividido por 3. Ué, professor, por que é dividido por 3? Vamos voltar aqui, ó. Lembra dessa história aqui? Que 1/3 das moléculas se movem em cada eixo coordenado? Então, olha para cá, ó. Então, vamos supor que eu tenho uma parede aqui. Ao longo da direção do eixo Y, eu tenho quantas moléculas se movendo? N sobre 3. É 1/3 das moléculas nessa direção, 1/3 nessa direção e 1/3 nessa outra direção, tá? Então, qual que é o número total de moléculas que vai exercer pressão nessa face aqui, ó? N sobre 3. Então, basta eu multiplicar F sobre A por N sobre 3. F sobre A é para uma molécula. N sobre 3 é todas as moléculas naquela direção, tá? Então, é isso que eu faço. N sobre 3 que multiplica F sobre A. F eu já calculei. É M0V ao quadrado sobre L, tá? Aqui eu tenho uma divisão de fração. Mantenho a primeira, M0V ao quadrado sobre L, dividido por L2. E multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é esse cara. A primeira é o numerador e a segunda é o denominador. Então, mantenho a primeira, M0V ao quadrado sobre L e multiplica pelo inverso de L2. Inverso de L2 é 1 sobre L2.
E o resultado é esse daqui. Ó. Eu tenho uma potência cúbica de L. L ao cubo é o volume de um cubo, né? O volume de um cubo é o produto de sua aresta 3 vezes, ou seja, é L vezes L vezes L, resultando em L ao cubo. Então aqui eu tenho o volume do cubo. Então no lugar de L ao cubo, eu posso colocar o valor do volume V. Logo, eu chego aqui, ó, numa expressão bastante conveniente para o cálculo da pressão exercida por um gás perfeito, ou seja, a pressão exercida por um gás perfeito num lado do cubo, tá? Por isso que tem esse 1/3. Professor, apareceu esse M aqui, ó. O M é a massa total do gás. Porque você concorda comigo? Se eu pegar a massa de cada molécula e multiplicar pelo número total de moléculas, eu vou ter a massa total do gás. Então, no lugar de N, M0, eu coloco um Mzinho, que é a massa total do gás. E aí eu tenho a pressão total exercida por esse gás numa parede do recipiente, numa dada direção. Joia? Então, beleza. Bom, vamos falar um pouco agora de velocidade quadrática média, ou velocidade RMS, root mean square. Nossa, é assim que se fala? Não sei. Bom, eu vou chamar de RMS porque eu não sei inglês. Gente, é a tristeza, cara. Tô no doutorado e pô, assim, ler inglês até que dá pra tancar algumas coisas, mas falar é uma tristeza. Mas vamos lá. Bom, lembra que eu falei com vocês que um gás ele se move aleatoriamente, caoticamente, um gás ideal? É verdade? É. Agora, vamos imaginar que eu calculasse a velocidade média dessas moléculas. Bom, vou desenhar novamente aqui um cubo. Aqui, ó. Ih, rapaz, aqui um cubo, tá? Vamos supor que isso seja o cubo. Nossa, ficou bonitinho até. Não ficou bonito. Ai, meu Deus do céu. Vamos fingir que isso é um cubo. Esse cubo, ele é formado, sei lá, ou melhor, existem dentro dele várias moléculas. Só que essas moléculas se movem aleatoriamente. Então, não digo que é óbvio, mas é razoável você pensar que se eu for calcular a velocidade média de todas essas moléculas, a velocidade média seria nula. Por quê? Porque olha só, vamos supor que eu tenho uma molécula se movendo para cá. Como esse movimento é aleatório, é quase certo que eu vou encontrar uma outra molécula iguaizinha, todas são iguais, se movendo no sentido contrário. A velocidade média, 1. Bom, eu tenho que adotar um sentido positivo, né? Vamos supor que o sentido positivo seja para cá. Esse é V e esse é menos V, vai zerar. Isso vale para todas as direções. Eu tenho várias moléculas, então é muito provável que eu encontre numa dada direção 3 moléculas se movendo da esquerda para a direita, e nessa mesma direção eu vou encontrar mais 3 moléculas se movendo da direita para a esquerda. Entenderam? Isso daqui, ó. Eu tenho 3 moléculas se movendo para cá, e como são infinitas moléculas, é quase certo eu encontrar outras 3 moléculas se movendo no sentido contrário. Vale para 1, vale para 3, vale para 10 a 23. Aí você fala, nossa, professor, é verdade. Mas, e se eu calcular a energia cinética média dessas moléculas? Ela vai ser zero? Não. Ora, professor, mas a velocidade média é. Mas como que a energia cinética média vai ser zero se elas estão se movendo? Ah, rapaz. Agora você me pegou. Te peguei, né? Por quê? Ué, elas estão se movendo, cara. Não tem como essa energia cinética ser zero. Então você tá numa sinuca de bico. Na minha época a gente falava sinuca de bico. Não sei se hoje fala mais. Quando você tá numa encruzilhada, né? Você tá numa situação que você não consegue resolver. Mas eu vou tirar vocês dessa sinuca de bico. Como que a gente faz para contornar essa suposta incoerência? A gente calcula a velocidade RMS, que é a velocidade quadrática média. Opa, professor, quadrática? Suspeito, você vai elevar ao quadrado, né? Exatamente, tá? Não necessariamente elevar ao quadrado,
Mas a velocidade quadrática média, ou velocidade de RMS, é a raiz quadrada da média dos quadrados da velocidade. Nossa, professor, agora ficou interessante. Ficou, por quê? Porque eu vou pegar a velocidade do cara e vou elevar ao quadrado. E se eu tenho uma velocidade negativa, se eu elevar ela ao quadrado, ela vai ficar positiva. Genial, não é, professor? Genial, mas não fui eu que inventei isso. A ideia disso é genial. Por quê? Se eu elevo todo mundo ao quadrado, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, pá. Não interessa a direção, estou elevando ao quadrado, então vai ficar positivo. Vai ficar uma velocidade ao quadrado. Aí eu pego e tiro a raiz quadrada disso. Bom, velocidade ao quadrado, velocidade é metro por segundo, né, no SI. Se ela está ao quadrado, é metro por segundo ao quadrado. Se eu tiro a raiz disso daqui, ó, a raiz de metro ao quadrado por segundo ao quadrado é metro por segundo. Nossa, genial, genial. Então é isso que é velocidade quadrática média. Eu resolvo essa suposta incoerência. Ora, se a velocidade média ela é zero, né? Ou seja, estatisticamente ela é zero, porque eu sempre posso encontrar situações do tipo que eu acabei de mostrar para vocês, ó, moléculas se movendo no sentido e outras no sentido contrário. Se eu elevar a velocidade de todo mundo ao quadrado, eu acabo com esse problema, tá? Então vamos lá. Então, como que eu obtenho essa fórmula? Essa fórmula é muito simples. É isso daqui. Aí você fala, nossa, professor, meu Deus do céu, o que é esse M deitado? Esse M deitado aqui, ó, significa somatório. Ou seja, o que ele está dizendo? Primeiro, vamos entender o conceito. Nossa, ficou feio. Conceito de somatório. Quando eu tenho... Nossa senhora. Quando eu tenho somatório, por exemplo, de I igual a 1 até I igual a 5, de xi, o que é esse I aqui? Esse é índice, tá? Ou seja, eu estou somando do primeiro valor de x até o valor de x igual a 5. O I vai varrer os índices da grandeza x. Então, somatório de I igual a 1 até I igual a 5 de xi, o que eu estou fazendo? Eu estou somando x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Acabou. Morreu. Ah, professor, eu posso fazer isso com o quadrado? Sim, senhor. Somar de I igual a 1 até I igual a 3, por exemplo, de xi ao quadrado. Como eu tenho quadrado, isso vai ser x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Vai de 1 até 3. Nossa, professor, entendi. Pois é, exatamente isso. Então eu vou ter aqui, ó, a raiz quadrada de I igual a 1 até n, porque eu posso ter n partículas, de VI ao quadrado por n, ou seja, a velocidade de cada partícula ao quadrado dividido por n, né, que é o total de partículas. Ok? Eu tenho que dividir isso por n. Então, essa é a expressão para velocidade quadrática média. Ok? Qual que é a parte boa aqui? Ele vai ser sempre positivo ou maior do que a média aritmética. Lembrando que a média aritmética ela tende a zero. Aqui ela é positiva definida, ela nunca vai dar zero. Tá? Ou seja, ah, professor, mas pode sair do número menos 2 vezes menos 2 é 4, assim como 2 vezes 2 é 4. Não seria mais ou menos o resultado dessa velocidade? Não, porque eu estou definindo como positivo. Ou seja, esse V de RMS aqui é uma velocidade que aponta sempre no sentido positivo do meu referencial, das posições crescentes. Então é uma grandeza positiva definida. Ok? Então aí a gente acaba com esse problema da energia cinética, da incoerência entre energia cinética e velocidade média. Tá joia? Ah, professor, eu vou utilizar isso? Não, existem maneiras mais interessantes de você trabalhar com estatística, porque aqui em tese você teria que calcular a velocidade das 10 a 23 partículas, tá? Mas é uma medida estatística, ok? A gente pode utilizar isso em fórmulas para chegar numa fórmula, né, um pouco mais adequada de se trabalhar. Joia? Bom, obviamente eu vou escrever energia cinética média, né,
Utilizando energia cinética, se vocês lembram lá do primeiro ano, é mv ao quadrado sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, a gente tem um problema de calcular a média aritmética das velocidades e isso dá zero. Então, no lugar desse V aqui, eu coloco a velocidade de RMS. Tá? Então, essa é a energia cinética média dessas partículas. Bom, esse produto mv ao quadrado aqui, ó, ele também aparece na expressão da equação da pressão do gás. Aparece, professor? Aparece. Só que aqui a gente só está colocando uma outra velocidade. A velocidade quadrática média. Eu estou falando dessa expressão aqui, ó. Tá vendo? P é igual a 1/3 de mv ao quadrado sobre volume. Então, eu vou reescrevê-lo aqui, ó. P é igual a 1/3 de mv ao quadrado sobre o volume, tá? Olha só, na aula eu até cheguei a comentar sobre isso, né? Lembra que eu falei lá no segundo ano? Ó, gente, 3/2 de nRT, tá? Lembra que isso daqui sai porque isso daqui vai ser igual a 3 PV. Tô explicando agora, tá? Beleza? Vocês vão entender quando eu chegar em energia interna. Então, esse produto mv ao quadrado aqui, ó, tá vendo esse 1/3 de mv ao quadrado sobre 3v? Deixa eu ver se reescrever isso aqui direito, né? P é igual a mv ao quadrado dividido por 3v, que é o volume. Eu vou pegar esse 3v aqui, ó, e passar para cá multiplicando. Então, eu chego que mv ao quadrado é igual a 3pv. No lugar de mv ao quadrado, substituindo 3pv, eu chego nessa expressão, tá? Vamos guardá-la. Bom, pela equação de Clapeyron, eu nunca sei falar o nome desse homem direito, PV igual a nRT. Então, eu tenho que energia cinética média é igual a, eu já até esqueci, 3pv, nossa senhora, tô ruim, 3pv, desculpa, gente, 3pv sobre 2. Mas eu sei que PV é igual a nRT. Nossa, que legal. No lugar de PV eu vou substituir nRT. Então a energia cinética média desse gás vai ser 3 nRT sobre 2. Ou 3/2 de nRT. Nossa, professor, eu vi isso na aula. É energia interna. Essa é a energia interna de um gás ideal monoatômico, tá? E olha só que essa expressão ela é muito mais cômoda para calcular. Por quê? Porque se eu fosse calcular a energia cinética média utilizando velocidade quadrática média, cara, eu teria que calcular a velocidade de cada partícula elevado ao quadrado. Esquece. Isso daqui, ó, esse resultado, deixa eu ver se eu falo de energia interna. Não, ainda não. Esse resultado ele é muito mais interessante. Então, a energia cinética média é 3/2 de nRT. E a gente vai ver, aliás, a gente já viu que em termodinâmica, num gás ideal, a energia interna, que é a soma de todas as energias que um gás ideal possui, a energia interna, que é a soma de todas essas energias, vai ser simplesmente a energia cinética. Por quê? Porque lembra que eu falei? É um gás ideal, ele só tem energia de translação. Então, a energia interna é 3/2 de nRT. Tá? Isso para um gás monoatômico. Monoatômico. No segmento, quando eu for prosseguir com as aulas de termodinâmica, a gente vai ver como que é a brincadeira para gás de atômico. Tá? Então, para concluir, a energia cinética média depende diretamente e apenas da temperatura do gás. Por quê? Porque o produto NR, número de mols, pela constante universal dos gases, isso é constante, tá? A temperatura muda. Ao passo que a energia cinética vai mudar também. O número de mols é constante, mas a gente vai fazer um exercício aqui em que o número de mols vai mudando. Tem problema? Não tem problema nenhum, tá? A forma de você equacionar e resolver é a mesma.
Bom, uma outra maneira também mais interessante de você calcular a, a velocidade quadrática média é o seguinte. Aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética média, é igual a 3 meios de nRT. A gente acabou de ver isso, né? Energia cinética média é 3 meios de nRT. Só que qual que é a definição de N, número de mols? A definição do número de mols é massa do seu gás, né, da sua molécula, dividido, na verdade da molécula, né, dividido pela massa molar. Então, no lugar de Nzinho, eu coloco um Mzinho sobre emissão. Corto, chego a uma expressão bem mais tranquila para calcular a velocidade, né, de root mean square, velocidade quadrática média de um gás monoatômico. É raiz quadrada de 3RT por emissão. Emissão, massa molar. E sempre lembrar que a temperatura é na escala absoluta, tem que estar em Kelvin. Tá ok? Bom, agora, e se eu quiser calcular a energia cinética média por partícula? Nossa, professor, por partícula? Pode fazer isso? Pode. Eu vou chamar essa energia cinética média por partícula de E minúsculo, tá? SN. Energia cinética média por partícula. Ora, se eu quero calcular a energia cinética média por partícula, basta eu pegar a energia cinética média do gás e dividir pelo total de partículas. Opa, ficou mais fácil, né? Bem mais fácil. No lugar de SM aqui, ó, eu vou substituir 3nRT sobre 2, tá? Só que a diferença é que eu estou dividindo por N, ok? Bom, feito isso, olha só que interessante. No lugar desse Nzinho aqui, ó, eu aqui não coloquei as contas, mas eu diz aqui, né, o que significa. No lugar desse Nzinho, basicamente eu vou colocar aqui, né, massa sobre massa molar, ok? E aí eu deixo para vocês fazerem as continhas, tá? Por quê? Porque olha só, acho que nem vai precisar, né? Não vai precisar, não. Aqui, ó, nem vai precisar substituir. Por que que não vai? Porque olha só. Lembra do número de Avogadro? Pois é. O número de Avogadro, tanto falado pela Daniela, pela professora de Química, e outros professores de Química, é o seguinte. Eu tenho Nzão por Nzinho. E isso é igual ao número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a terceira, né? Só que aqui eu tenho Nzinho por N. Ora, se Nzinho por N é Na, se eu inverter, Nzinho por Nzão é 1 sobre Na. Ok? Então aqui, ó, no lugar de Nzinho por Nzão, eu vou colocar no denominador Na. Aí vai sobrar isso daqui. Então a energia cinética média por partícula é 3 meios de R sobre NaT. Nossa, professor, posso simplificar essa expressão? Pode. A razão R sobre Na é uma constante que a gente chama de constante de Boltzmann. Então, no lugar de R sobre Na, eu coloco o Kzinho, tá? Então, cuidado. 3 meios de nRT, energia cinética média do gás. Agora, a energia cinética média por partícula é 3 meios de kT, em que K é a constante de Boltzmann, tá? Desculpa, gente. Então, a gente pode concluir mais uma vez que a energia média por molécula, assim como acontece para os gases, depende apenas de sua temperatura e não da sua natureza. Ela não aparece aqui coeficiente de dilatação, nem nada que faça dependência com o tipo de gás. Então, a dependência é única e exclusivamente com a temperatura para gases ideais. Ok? No mais é isso, pessoal. Essa foi a aula de teoria. Já já eu gravo a aula de aplicação com exercícios.
Valeu!